Hello everybody! Hey friends! Welcome to this live! Bem-vindos à gravação, né? Na gravação dessa live, onde nós vamos falar sobre pronúncias difíceis, pronúncias de palavras difíceis, pronúncias que deixam a gente sem saber o que pronunciar. Vamos esperar o pessoal chegar. Samara! Que saudade de você, Samara! Deixa eu ver quem mais que chegou por aqui. Tiago, Rô, Eliane, Maurício. Tem uns arrobas que eu não consigo pronunciar, guys. Mas vamos chegando. Compartilha a live. Manda coraçãozinho pro Instagram entregar nossa live para outras pessoas. Best moment of the week. That's so nice of you. Hey, Jaine. Tudo bom? Eu acabei de me dar conta que eu esqueci de colocar o microfone, guys. Eu comprei um tripé porque o meu tava com probleminhas, com defeitinhos. Comprei um tripé novo e esqueci de conectar o microfone. Vou colocar aqui. Mas me conta como é que vocês estão. Se vocês já assistiram a aula 1 da semana Construa Sua Fluência. Hey, Bruninha. Bruninha chegou aí também. Ó. Vocês estão me ouvindo? Por favor, comenta aqui que eu fico apreensiva quando eu coloco o microfone. Imagina se vocês não estiverem me ouvindo. Caroline, hi! Pois é, gente, ó, a aula 1 da semana Construa Sua Fluência já saiu ontem. A última vez que eu olhei foi lá pela hora do almoço, eu tava com mais de 1000 views. Agora eu nem sei como é que tá. Tô recebendo um feedback muito positivo de todo mundo que tá assistindo, falando que tá gostando, de que a aula tá muito didática, muito esclarecedora. Tô recebendo até uns feedbacks assim, fiquei com vontade de estudar inglês de novo. Meu coração salta de alegria, né? Esses yes e esses sim aí é que vocês estão me ouvindo, né? Yes, perfect, ok. Thank you, guys. Thank you very much. Fico super apreensiva aqui, com medo de não ser ouvida. Ó, o Adson aí cumprimentando todo mundo. Hello, pessoal. Isso aí. Cumprimentar todo mundo. I'm a little sick, but I'm okay to study. Excellent. Não tem tempo ruim para estudar, não. Hello, teacher. What about stay? Tô pensando em fazer ela na quinta-feira. A quinta-feira eu não vou fazer, né, só exclusivamente de pronúncia, então tô pensando em fazer uma live musical. Mas essa semana tá tão corrida, guys, tão corrida. Toda vez que tem semana gratuita assim, né, são muitos detalhes pra ajeitar. Vocês não fazem ideia. Então tá bem complicado. Alto e claro. Excellent. Good to know. Bom saber. Bom, vamos mandar coraçãozinho, vamos encaminhar a live para outras pessoas que vocês conhecem que estão aprendendo inglês. E bora começar! Olha, a Jessie chegou aí também. Hey, Jessie! Jessie também é rainha do IPA, amante do IPA. Gosta das coisas boas também. Can you do Formation by Beyoncé? Me manda por DM se vocês tiverem sugestões de songs pra gente fazer nas lives musicais. Please, me manda por DM porque eu vou esquecer. E aí, pra eu escolher uma música pra fazer live musical, eu tenho que olhar a letra, eu tenho que olhar assim, se vai ser uma boa escolha pra quem acompanhou a treta de domingo. Se vai ser uma boa escolha musical, se vai ter coisa boa pra ensinar pra vocês, ou se é uma letra vazia, né, que é tudo repetido, que não ensina nada. Então me enviem as sugestões, eu analiso a letra, se for uma música legal pra gente fazer aqui, a gente marca a live, ok? At least you were very skillful and funny as well. Thank you. Guys, vamos começar porque tem muita palavra pra gente hoje. Muita mesmo, e eu não quero que sobre palavra, né, que fique palavra sem fazer, como aconteceu na nossa última live. Então vamos lá. Manda coraçãozinho, encaminha a live para outras pessoas que vocês conhecem que estão estudando inglês. Não vai encaminhar para qualquer pessoa aleatória não, hein? Tem que ser um amigo ali, um friend. Você fala, vem assistir essa aula aqui, que essa aula aqui é muito boa. Você vai aprender a pronunciar como nunca na sua vida. E lembrem também de assistir a semana Construa Sua Fluência, né? Que todas as palavras que eu trouxe hoje,
eu vou trazer a transcrição fonética para auxiliar a gente, para ajudar a gente na hora de articular, de produzir os sons e de conseguir ver a pronúncia com mais clareza. Gente, agora que eu vi que o título da live ficou pronunciar difíceis, vocês acreditam que eu cometi esse erro? Tinha que ser pronúncias, né? Pior é que eu não consigo mudar o nome dela, não. Oh, raiva, Brasil. É bom que chama atenção. Bom que chama atenção, as pessoas vão ver. Que erro é esse? Aí entra na live e vem aqui me ver. Poxa vida. Anyways, não vou encerrar a live e começar de novo por causa disso, né? Tenha order. Você quer ver a palavra order aqui? Não tem, mas ela é bem simples, viu? 2 R's enrolados, R retroflexo, enrola bastante a sua língua lá atrás da boca. Order. Ou é uma música? Não sei. Order. Alright, guys. Vamos lá. Já temos 31 friends online. Vamos começar essa aula de pronúncia de palavras difíceis. Pronúncias difíceis, no plural. Alright. Então, a primeira palavra que eu tenho aqui é answer. Answer. Para quem nunca participou de uma live de pronúncia comigo, eu falo daqui e você fala daí. Não adianta, não se iluda achando que você vai desenvolver a sua pronúncia só ouvindo. Você tem que falar, você tem que articular, você tem que botar os músculos da sua boca para trabalhar. Então, a gente tem muita dificuldade em pronunciar algumas palavras em inglês, alguns sons em inglês, simplesmente porque alguns sons do inglês não existem no português e você nunca articulou sua boca daquela determinada maneira, né? Então, é prática. Você vai conseguir, só que você tem que praticar, e você tem que praticar diariamente. Vamos nessa, então. Essa palavra answer, ela começa com um A bem exagerado, bem aberto. Toda vez que você vir aqui na transcrição fonética, esse símbolo, que é uma mistura de A com E, você vai buscar fazer uma boca de só que a sua mandíbula vai cair e você vai ficar com a boca mais aberta. Então não é nem A e nem E, o A do português, né? Nem o A do português, nem o A do português. É um som que tá no meio, né? Entre esses dois. Deixa eu ver um comentário aqui que tá subindo. Se eu não ler, eu vou perder ele depois. Teacher, você faz lives para dialetos e gírias também? Em música tem muito isso. Às vezes me deixa doido sem conseguir traduzir. Não especificamente, eu foco em trabalhar com o General American English, com o inglês americano padrão, e eu me baseio nele também para as aulas de pronúncia. Só que eu recomendo que você, ao traduzir essas gírias, essas expressões que são específicas de uma comunidade específica, né, uma comunidade específica de falantes, não pesquisa em um dicionário, pesquisa no Google. Você coloca a expressão, coloca a palavra meaning é significado, né? Então você coloca a gíria, a expressão que for, seguido da palavra significado, ou meaning. Daí você vai encontrar páginas, fóruns, uma página muito boa para isso eu esqueci a página agora. The Free Dictionary. Acho que é isso. The Free Dictionary traz muitas essas expressões. E nem todas as gírias o Google Tradutor não sabe lidar com gírias. Teacher, tem como você ensinar a pronúncia com a transcrição de AL? Isso é a I apóstrofo LL? AL. Aqui nessa live não vai ter como, mas eu posso falar aqui agora mesmo, né? Então, você não vai buscar um som de I, né? A palavra I, quando junta com eu, ela vai perder o som de I. Você vai fazer um som de A, que é o começo da palavra I, né? A metade dela, com o som de L. Então, você vai chegar no AL. E é muito importante marcar esse L. É isso mesmo? AL ou sem o apóstrofo? Que agora você colocou sem o apóstrofo. Então, se for a junção de I will, fica AL. Se for eu, que significa doente,
Só vai ter o som de... Ah, ok, é isso, é doente. Então, você vai fazer um som de I, depois um som de U, de L. Eu. Então, isso é uma grande... Isso é uma boa palavra para estar na lista mesmo. Isso é uma grande dificuldade pra gente. Eu sempre falo com vocês, marca o L. Marca o L. Marca o L. Por que você tem que marcar o L? Porque numa palavra dessa, por exemplo, se você não marcar L, você fala metade da palavra. Você fala só o som de I. Né? Então, não é IU. Não tem som de I, som de U. É som de I, som de L. Para você fazer isso, imagina a palavra lata. Para falar lata, você põe a sua língua bem aqui na frente e faz um L. Logo depois vem a letra A, né? Lá. Você corta o A. Fica só com o L. Eu. He's ill. Ok? Espero ter ajudado. Sem a transcrição... Eu me sinto incompleta, mas ela pode, né, aparecer em alguma outra live futuramente. Vanessa disse, show, thank you teacher, I'm very grateful for the tip. You are welcome. Podem perguntar sempre que quiserem, a gente fica ao vivo, é para isso, é para interagir. Good evening, Maria do Carmo, welcome. Voltando para a palavra answer, que é a primeira palavra da nossa live. Guys, o tablet até apagou. Ela fica um pouquinho em cima dos comentários aqui, mas não tem outro jeito não, porque senão tapa o meu rosto. Vou deixar um pouquinho mais pra baixo, assim, ó. Vou pegar minha calça, não, quero ficar bonitinha da cintura pra cima. Não pode aparecer minha calça, não. Esqueci, fica melhor, aí não pega muito nos comentários. Bom, então a grande confusão aqui é que muitos de nós, quando aprendemos inglês, né, a palavra answer significa resposta ou responder, quem não sabe. Então, a grande confusão aqui é que muitas vezes a gente coloca esse som de U na palavra. A gente fala answer, por causa desse W. O W tá aqui, você fica com vontade de pronunciar ele. Natural, um processo que seu cérebro fez a vida inteira. Só que agora você tem que brigar com o seu cérebro e falar, esquece esse W. Na transcrição isso fica muito claro, porque a gente vê que a gente começa com o som aberto, né? And, só que esse final aqui a gente tem o schwa. Lembram que o schwa é o som fraquinho, é aquela vogal que aparece em sílabas fracas, sílabas não tônicas. Esse schwa, né? O schwa é o E de cabeça para baixo, o E ao contrário, e essa perninha aqui é o R junto com o schwa. Então, nós temos schwa, repete aí comigo, fraquinho, schwa com R, Então, vai acontecer em algumas palavras de você ver o schwa sozinho, sem estar junto com o R. Quando ele junta com R, eles meio que viram um som só, né? Então, por isso que a gente coloca essa perninha aqui, que representa o R. Essa perninha é o R. Então, pela transcrição fica óbvio, Pela transcrição fica óbvio, fica claro que você não tem som de U. Cadê? Tem som de U aqui? Não. Esse finalzinho mostra um sir. Vamos falar a frase toda. Eu falo daqui, você fala daí. Answer. Answer. Ficou claro? Então, nós não temos esse W. Se policia, observa se a sua pronúncia está saindo como answer, pode cortar esse som de I daí. E retomando, answer significa resposta ou responder. A partir da próxima pergunta, eu quero que vocês adivinhem qual é a palavra que está transcrita aqui. Pode deixar nos comentários. Teacher, qual o melhor método de educar o ouvido? Esse é meu ponto fraco. Let's talk about it, Nelson. Vamos falar sobre listening. Eu sou do time que não gosta de... Ó, já tem resposta certa aí, ó. Vacation. Isso aí. This word is vacation. Então, vamos falar sobre listening, guys? Rapidinho, tá? Para não fugir muito do foco aqui. É porque esse assunto é muito recorrente. Não adianta, ou adianta muito pouco, vamos ser justos, né? Adianta muito pouco
colocar um áudio em inglês para rodar e não prestar atenção e não entender o que está sendo falado. É como se você deixasse uma televisão chiando, dá na mesma. Você precisa entender o que você está ouvindo. O que está chegando no seu ouvido tem que ser um input de qualidade, tem que fazer sentido. Se você não entende o que você está ouvindo, você pode ouvir 200 vezes. A sua curva de entendimento vai subir muito pouco. Então, eu sempre recomendo que vocês trabalhem com materiais que tenham uma versão escrita e tenham um material de áudio, alguém lendo aquilo ali. Então, você pega um texto para ler, uma cena de um filme, uma letra de música, você tem que ter a parte escrita e tem que ter o áudio. Quando você tem esses dois em conjunto, você ouve o áudio, depois você pega o material, você estuda o texto, você interpreta, você entende tudo que está escrito ali, e aí sim você pode ouvir esse áudio quantas vezes você quiser. Depois que tudo que que está entrando no seu ouvido fizer sentido, aí sim você melhora o seu listening, porque o seu cérebro se acostuma que aquilo que você está ouvindo corresponde à palavra tal, que você sabe qual é, porque você leu no texto. Agora, se você ouvir uma coisa que você não entende, não tá nada, melhor nem ouvir. Vamos ver comentários aqui, ó. Olha aí, mais uma live melhorando meu inglês. Adoro! Aprender a pronúncia das palavras me ajudou muito no listening. Foi que nem mágica, gente. A Samara fez um intensivão comigo de IPA, de transcrição fonética. A gente viu som por som, com muita calma, ela praticava muito, lia as palavras em voz alta, a gente fez uma prática intensa também de ela poder ler as palavras, e olha aí que coisa incrível, nem sou eu que estou falando, é a minha aluna que está dizendo, aprender pronúncia ajuda no listening. E se você pensar sobre isso, é óbvio, porque se você tem uma expectativa que uma palavra é pronunciada de um jeito, o jeito errado, e aí você ouve uma coisa que é diferente da sua expectativa, você não entende mesmo. Mas quando eu te ensino a pronúncia correta da palavra, né, se você tiver expectativa de ouvir answer e ouvir answer, você não vai conectar uma coisa com a outra. Você acha que é answer, mas na verdade, quando você descobre que é answer, aí você ouve answer e fala, ah, eu conheço essa palavra. Quanto custa esse intensivão? Ela foi minha aluna particular. Se vocês quiserem fazer aula particular comigo, pode me mandar mensagem no DM também, que eu passo mais detalhes. Very good. Wow, 40 people here! That's amazing! Que legal! Ó, vamos para a nossa próxima palavra, então, que vocês já mandaram muito bem aqui nos comentários, já teve um monte de resposta correta. Vacation. Friends, respira fundo e olha a transcrição dessa palavra. Vei, olha e fala comigo, tá? Não só ouve não, não só olha não, produz. Vacation. Aqui o Shuai está sozinho. Lembra que aqui nessa palavra ele estava junto com o R, aqui ele está sozinho, ó. O E virado de cabeça para baixo. Vacation. Eu me pergunto, da onde a gente tira que essa palavra se fala vocation? Da onde que a gente tira que essa palavra se fala vacation? E eu falo isso não é em tom de zoar ou de fazer crítica, não. É porque muitos de nós pronunciamos assim. Muitos de nós colocamos um som de O. Na verdade, a palavra vocation, ela existe, né? Significa vocação. Muitas vezes a gente coloca um som de vá, porque é a letra A que tá aqui, né? Eu falo da onde a gente tirou, mas a gente tirou daqui. O A tá aqui. Mas, como um passe de mágica, plim, a transcrição deixa tudo transparente. A transcrição te impede de errar, porque, be honest, não tem como pronunciar isso aqui errado. Não tem como falar vacation olhando para cá. Não tem como falar vocation olhando para cá. Tá óbvio que é vacation. Vacation. Lembrando que esse S compridão aqui, toda vez que você encontrar esse S compridão na transcrição, se refere ao som sh, como em xícara. Então, aqui também nós temos certeza que não é vacation,
Porque não é o som tch, não é tch de tchau. É tch, sorry. Vamos retomar, pro editor do vídeo não ter trabalho comigo. Não é o som de tch, como em tchau. É o som de sh, como em xícara. Beleza? Então, repete aí comigo. Vacation. Vacation. Ponto de atenção, sílaba tônica é essa aqui, porque esse tracinho aqui é o que indica a sílaba tônica, né? Tudo que vem imediatamente depois dele, né? Logo depois dele, é a sílaba tônica. Esse pontinho aqui separa uma sílaba da outra também. Então, isso é uma sílaba. Isso é uma, separou com a tônica. Isso é outra, separou com um pontinho. E isso é outra. Vacation. Vacation. Tá rolando? Vocês estão pronunciando aí comigo? Como em sure. Exatamente. O sh de vacation é o mesmo sh de sure. Hello, teacher. Essas pronúncias são dos Estados Unidos? São sim. São dos United States of America. Eu uso o General American English, sempre. É a minha referência. General American English, que é o americano padrão, tá? Dentro dos Estados Unidos existem variações de sotaque, mas existe uma referência, existe algo pra gente mirar. Não significa que tudo que sair dessa referência está errado, tá? Existem várias maneiras corretas, vários sotaques diferentes, mas é muito bom ter algo pra gente estar seguro ali, né? Então é ali que eu miro, é ali que eu vou. Quantas sílabas tem vacation? 3. Tem 3 sílabas. Pensei que era só o ponto que marcava a divisão silábica. Na aula 3 da Semana Construção Fluência, que vai sair sexta-feira às 8 horas da manhã, eu vou explicar exatamente a função de cada iconezinho desse. Então assistam porque é a cereja do bolo, a aula 3, hein? Não pode perder não. Então esse símbolozinho aqui, como ele marca a sílaba tônica, é óbvio que uma sílaba está começando ali, entende? Se ele está marcando que o que vem depois é tônico, é porque está começando aqui. Então ficaria redundante colocar um ponto aqui também, entende? Então ele também marca a divisão silábica, porque se ele está aqui, óbvio, tem uma sílaba iniciando. Esse aqui era só o ponto, é isso. Manda mais, please! Bora! Próxima palavra. Cuidado com o que o cérebro de vocês vai pensar nessa aqui, hein? Adivinhem, que palavra é essa? Não é o que vocês estão pensando. E aí? What do you think? Gente, eu ainda não estou 100% recuperada do Covid, viu? Meu nariz ainda tá reclamando aqui. Ó, Vanessa, Adriano, Mônica, chegando. Hello, guys, good evening. Olha, temos kiss aí na resposta, não é kiss. O que mais? Dei aí as opiniões de vocês. What do you think? Olha bem para os símbolos que estão aqui. Eita! Joguei minha caneta longe. Vou pegar a outra que eu não vou poder abaixar aqui agora, não. Well done! Acertou quem disse success. Success. Por favor, lembrem que a grafia dessa palavra tem double C e double S. Muitos de vocês enviaram aí a palavra correta, só que com apenas um C. E é justamente essa grafia incorreta que confunde tanta gente. Nós vamos buscar aqui na união desses dois Cs um som de x, x, que é a mesma coisa que a gente faz na palavra táxi. Então, a maior ocorrência de erro que acontece nessa palavra é a gente falar success. Success. Porque em português é sucesso. Então, a gente, por influência da nossa língua materna, um processo também que é totalmente natural, não se culpe quando isso acontecer, é normal, it's normal. Por influência da nossa língua materna, a gente chuta que essa pronúncia vai ser success. But no! Repete aí comigo. Suck.
As duas partes dela, ó, as duas sílabas, a primeira vai ser suck, cess, cess. Ezinho de cabeça para baixo, você já sabe que é o schwa, então é um som fraco. Você já sabe também que o schwa acontece em sílabas que não são tônicas, né? Em sílabas fracas. E quem é a tônica nessa palavra? Quem é a forte aqui? É a segunda parte, é cess. Né? Então, você vai começar fraco e vai botar toda a sua força aqui no final dela. Success. Então, não é success. Percebe a diferença? Não é success. E sim, success. Success. Com a segunda parte mais forte. Beleza? Então, observa aí. Se por acaso você pronuncia success, corrige isso, porque pode causar problema de compreensão. Pode ser que não te entendam. Você mata um som que era para ter na palavra. Você deixa de pronunciar um som. Isso muda bastante a palavra, né? E aí, conseguiram pronunciar daí? Tá dando certo? Tá rolando? A língua toca no céu da boca. A parte de trás, né? Pra fazer o k. Não é a ponta da língua, não. A parte lá de trás, ó. Suck, cess. Pra fazer um som de K. Isso aqui existe no português. Isso aqui não representa nenhum desafio pra gente. Tipo, 000. É a mesma coisa da palavra táxi. Beleza? É só a pronúncia mesmo que, por estar incompatível aqui com a escrita, né? A gente não necessariamente teria isso aqui em português, pode confundir. Mas na palavra mas tem um cedilha. Na palavra confecção, isso acontece. 2 Cs juntos, mas o segundo é cedilha. A gente faz isso. Confecção, não é confessão, né? Então, não representa desafio para nós essa palavra aqui, tá? Só mesmo a escrita dela que pode enganar. Agora, essa aqui, my friends, oh my god, essa danadinha aqui, se vocês adivinharem essa, eu vou ter que bater palma pra vocês. Vamos lá, vou dar um tempinho, ver se vocês adivinham. Enquanto isso, eu tomo um gole de água. Good, isso aí. Quer dizer, a palavra não é good não, ele está dizendo good de outra coisa. Terezinha, tinha que ser aluna construção da fluência, né? Tinha que ser my student. Minha aluna, gente, olha aí, ó. A aluna construção da fluência arrasando. Guys, então essa palavra é schedule. Schedule. Pontos de atenção aqui. Esse começo, que vai começar com o som de S. Você não vai colocar um I de apoio aqui no começo. Você não vai falar is. E para conseguir isso, você vai aplicar a técnica do SIMP. Isso aqui não acontece em português, não. Em português, as palavras só começam com S seguidas de uma vogal. Seguidas de um som de consoante não acontece. E se acontecer em nomes como Stephanie e Estela, mesmo que a escrita desses nomes sejam com S, a gente coloca um I na hora de falar. Mentira ou verdade? A gente fala Stephanie, Estela. A gente não fala Stephanie, Stella. Então, em português você vai ter, em inglês você vai ter que aplicar a técnica do sim aqui para conseguir pronunciar a palavra schedule da maneira correta. Você vai enganar o seu cérebro. Você vai fazer um truque ali com ele. Você vai contar para ele, vai fingir. Você vai pronunciar a palavra sim. Aí ele vai ficar feliz, fácil? Sim. Aí você vai prolongar o S. E aí, no meio dessa prolongada, você vai mudar de ideia e em vez de pronunciar assim, você vai pronunciar schedule, Dessa forma, o seu cérebro não se recusa a fazer esses dois sons Dessa maneira, o seu cérebro não se recusa a fazer esses dois sons de consoante um seguido do outro, né? Uma recorrência que não existe no português. Você tem capacidade de fazer isso, você é capaz de fazer isso, você não está acostumado ainda. Aplicou a técnica do sim, a gente mata essa primeira parte. Ske. Depois, essa junção aqui, né? Esse D com o J vai produzir o som J, como em diário, no meu sotaque, né? Tem regiões do Brasil que pronunciariam isso diferente. Deixa eu pensar. Jess.
É uma palavra que nem é do português, mas a gente pronuncia como se fosse do português. Então, jazz. Jazz, né? É o mesmo de jazz. Então, não é schedule. Não é d. E sim, de. Percebeu essa diferença? Você vai buscar aqui o j, vai emendar num u. Bem exagerado, esses dois pontinhos aqui indicam um som longo. Schedule. E marca o L. Como eu sempre falo com vocês devem estar cansados de ouvir essa frase já. Marca o L. Então, essa palavra não acaba no U, ela acaba no O. Dentro de uma frase ficaria óbvio esse som. A palavra sozinha, seu ouvido tem dificuldade de perceber. Mas dentro de uma frase fica mais fácil. Quer ver? Sorry. My schedule is crazy. Então, meu schedule, né? Meu cronograma de trabalho é louco. My schedule is crazy. Quando você conecta o L com o I, seu ouvido está acostumado a perceber essa junção, né? Do L com vogal. Muito bom, né? Olha só. Técnicas secretas sendo compartilhadas tonight. Adoro técnicas secretas. Amazing. Esse S do começo me faz querer falar is. Total, Felipe, é o que você fez a sua vida inteira. Seu cérebro só tá querendo reproduzir um comportamento que ele já tá acostumado a fazer. Zona de conforto que chama. Mas aí, fazendo esse truquezinho do sim, você vai enganar ele, né? Porque sim, ele tá acostumado, ele não quer falar e sim, né? Então, você muda de ideia lá no meio do S. Schedule. Schedule. Beleza? Acho que eu montei as... Ah, tá! Coisa muito importante pra gente falar aqui, guys. Essa é a pronúncia do American English. Se você estiver em outros países, essa pronúncia pode ser diferente. No britânico padrão, a pronúncia é schedule. Sim, schedule. Parece outra palavra, né? Então, em vez de ter o sk, eles falam schedule. Então, para finalizar, repete aí comigo. Não, aqui embaixo, né? Schedule. Schedule. Essa sílaba, essa primeira aqui, é que é a mais forte. Eu falo com vocês que divisão silábica no inglês não faz sentido para nós, né? Que é muito diferente do português, ela é bem caótica. Olha isso aqui. Isso é uma sílaba. Sked. Sked é uma sílaba e ou é outra. Muito louco, né? A divisão silábica em inglês é feita baseada nos sons de vogal. Então, a cada som de vogal é uma sílaba. Interessante, né? Ó, this is a long word too. Mas vocês estão bons, vocês estão afiados aí, vocês já acertaram a outra, vocês já acertaram o schedule. Essa aqui vai ficar fácil para vocês, friends. Mas os britânicos entendem os americanos? Geralmente sim. Eu acho que tudo depende muito da vivência da pessoa, né? Se é uma pessoa que talvez mora numa comunidade de interior, que nunca teve acesso a um filme com a pronúncia americana, ou que nunca saiu do país, ou que ninguém nunca contou para essa pessoa da variação de pronúncia, pode ser que ela não saiba. Ninguém é obrigado a saber tudo, todas as variações de pronúncia. Mas, de forma geral, se entende sim. Eu gosto muito de comparar com a gente, né, o Brasil e Portugal. Claro, tem muitos outros países que falam português como língua oficial, mas Portugal que, né, a gente entrou aqui, né, que trouxe o português pra gente. Então, a gente compara mais. Então, você entende alguma pessoa falando português de Portugal? Entende? Eu entendo. Inclusive, eu adoro imitar o sotaque deles, do meu jeitinho, mas eu gosto de imitar. Então, dá pra entender. Só que, de repente, eles têm uma palavra lá que você não conhece, ou algumas palavras que eles falarem, algumas pronúncias vão ser mais difíceis da gente entender. Então, entende, mas, né, não gosto de bater o martelo e falar sim, entende, 100% das vezes. Enfim, vamos lá. Ai, sempre que eu vou mexer nos comentários, eu... Adventure, 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 adventure. Muitas respostas corretas. Arrasaram.
Guys, vamos começar aqui então com o maior problema que acontece nessa palavra. A gente morre de vontade de pronunciar esse E. É claro, ele tá ali, a gente acha que as letras estão ali para serem pronunciadas, né? No português é assim que acontece. Se uma letra tá na palavra, é para pronunciar aquela letra. Porém, nosso amigo inglês já pensa diferente. Nosso amigo querido amado inglês, ele não tem as letras para serem pronunciadas. Algumas são, outras não. Então você vai mais uma vez fazer um trabalho de convencimento com o seu cérebro e fala: cérebro, finge que ela não tá ali. Ignora. E aí ele vai conseguir. Ele vai conseguir depois que ele tiver acesso a isso aqui, ó. Essa coisa linda, incrível, perfeita. Essa palavra tem 2 sons de schwa. Tem 2 sons fracos. A sílaba tônica dela tá aqui no meio, ó. Esse tracinho aqui indica tônica, então when é que é a mais forte. Você vai começar suave. Você vai começar com um ad. Vai falando aí comigo, hein? Não adianta praticar pronúncia só ouvindo, não. Se ouvir é praticar listening. Praticar pronúncia, você tem que falar. Então, adven, já coloca a força no ven, adven, e essa combinação de t com esse que vocês já sabem que é o sh, vai virar t, como em tchau. Então, toda vez que na transcrição fonética você encontrar um T junto com um S compridão, você vai lembrar da palavra tchau. Tch, tch, tch. Emendou no schwa com R, chur, chur, chur. Eu quero você pronunciando isso aqui em voz alta. Chur, chur. Esquece o turi, esquece o churi, não tem I. O último som que você vai produzir nessa palavra é Teacher, é absolute ou absolute? Absolute, sem E no final. Absolutely, com L e Y, que vai ter o I no final. Som de I, né? Absolutely. Mas absolute, sem o E. Ok? Guys, como está sendo? Estão conseguindo pronunciar? Tá devagar demais? Tá rápido demais? Olha aí o meu editor. Ramon, eu tô facilitando sua vida aqui, hein? Eu já falei, vou repetir essa parte para facilitar a vida do meu editor. Eu estou me achando muito chique. Eu tô um nojo, tá? Eu tô insuportável. Porque agora eu tenho um editor, então eu tenho que pensar nele também na hora de gravar minhas lives. Se tivesse como mandar áudio, eu enviava. Gente, vocês não me dão ideia não, hein? Porque eu já fiz uma live dessa aqui que eu abria pra vocês virem aqui ao vivo pronunciar comigo. Só que esses dias a gente tá fazendo umas lives meio corrida, né? Porque fazendo assim demora muito. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar a fazer live. Quem quiser, é só entrar ao vivo aqui comigo pra vocês pronunciarem. Gente, é isso aí. Olha só. Vamos continuar então? Adventure. Adventure. Reparou que esse A é fraquinho? Esse A aqui não é A. Adventure. No. Adventure. Adventure. Repete a palavra novamente aqui agora. Ai, já estava repetindo. Eu sou tão eficiente que eu nem li o comentário, já estava repetindo. Opa. Robert disse, estou mais ou menos. Continua firme, Robert. Continua pronunciando em voz alta aí, que leva tempo mesmo. É prática. Beleza? Então, o grande lance aqui é que você vai evitar, você vai correr, você vai fugir desse E. O que a gente mais ouve de erro nessa palavra é adventure. Os alunos querem falar adventure. Não! Apaga esse E. Termina no R. R é seu último som. Termina fraquinho no schwa. Chur, chur, adventure. Maravilha! Next, senão a gente não termina essa live aqui não. Quase que eu mostrei qual era a palavra. Vamos, a gente não acaba a live hoje. Peraí que eu vou ler um comentário aqui. Vamos ver quem disse. A Lá Vidal disse. Ainda não entendo esses sinais, signos. Lá, essa semana eu estou disponibilizando 3 aulas
100% gratuitas na Semana Construa Sua Fluência, onde eu ensino em detalhes como usar o alfabeto fonético internacional, que é esse alfabeto de sons, para transformar a sua percepção da pronúncia do inglês. Porque a pronúncia do inglês ela é muito instável, caótica, imprevisível. Só que a transcrição, ela é previsível e ela não te deixa errar, ela não te dá margem para erro. Então facilita muito a nossa vida, facilita muito o aprendizado, ajuda muito a você evoluir muito mais rápido, principalmente no speaking, né? Que é o nosso maior interesse. A gente quer falar inglês, né? Então ajuda demais a melhorar o speaking. Então, link na minha bio. Só ir lá na minha bio, clicar no link que tá lá, a aula 1 já tá disponível, a aula 2 vai ser liberada amanhã às 19 horas. Estarei ao vivo no chat também pra gente conversar, pra gente interagir, pra vocês tirarem dúvidas. A aula é gravada, tá? Mas eu vou estar lá no chat ao vivo. Beleza? Então vai lá assistir as aulas pra você aprender, mas aqui também na live eu vou sempre ajudando, vou sempre falando qual som que cada símbolo representa. Deixa eu ver, mais um comentário. Sempre me elogiavam, eu apertando o lugar errado de novo, sempre me elogiavam pela facilidade com o idioma. Eu ia adorar a teacher me avaliando. Não, a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que voltar a fazer essas lives que vocês entram ao vivo comigo. Como pronuncia touch? Essa também é judia da gente, né? Touch. Touch. Beleza? Não é touch screen. Não. Touch. Touch. Você ensina muito bem, teacher. Marcelo, thank you very much. É porque eu gosto, gente. Eu adoro. Tudo que a gente faz que a gente gosta, a coisa flui. Mas obrigada. Fico feliz com o feedback de vocês. Isso, ó. Elizabeth já acertou a palavra que tá aqui. Na verdade, tem uma letrinha faltando, Elizabeth. Onde tem um botão para curtir 1000 vezes, ela maravilhosa. Eu ficaria horas assistindo e aprendendo. Que linda! Maravilhosa, você é fofa. Teacher é sensacional. Acompanho várias, mas você é a melhor. Ai, thank you, Cris. Ai, gente, vocês estão me deixando emotional. Obrigada. Você tem curso completo ou é só para quem já sabe inglês e quer melhorar a fluência? Lá, exatamente o oposto de melhorar. Eu pego alunos, minha paixão é do zero. Se tiver ali do básico para o intermediário, ainda dá para você aprender muito no meu curso, porque meu curso vai até o avançado. Mas eu gosto de pegar a galera que está começando ou recomeçando, sabe? Porque o meu curso é do beabá mesmo, é a aula de how are you, a aula de cores, de números, a gente começa do basicão. E a ideia é usar isso aqui justamente para você aprender de uma maneira mais eficiente, né? Não é para melhorar a pronúncia depois que você já é fluente, não. É começar certo, começar direito, começar bem. A primeira aula foi top, ó. Felipe gostou da primeira aula. Como eu consigo essas transcrições? Onde encontro? Eu dou 2 sites para vocês consultarem as transcrições fonéticas na aula 3. E não é que eu guardo a informação, não é que eu não quero falar, não é que eu quero que vocês assistam a aula 3, não é isso. É porque usar a transcrição fonética sem conhecer, sem entender o que você está usando, pode ser frustrante, pode te atrapalhar mais do que te ajudar. Então, nas 3 aulas da semana Construa Sua Fluência, primeiro na aula 1 eu ensinei todos os sons de vogal do inglês, na 2 eu vou ensinar todos os sons de consoante do inglês. A partir do conhecimento que você tem de todos os sons, você está pronto para praticar a transcrição fonética. Então, a gente faz uma aula totalmente de aplicação, né? No conhecimento adquirido na aula 1 e 2, uma aula super prática. E a partir daí, eu confio que você pode ter essa independência para buscar a transcrição fonética onde você quiser. Eu te passo 2 sites super confiáveis lá na aula 3. Mas eu não gosto de falar antes, porque você pode ir lá, pegar a transcrição, talvez você não entende ainda muito bem todos os símbolos, você pode ficar frustrado e falar, ai, eu não entendo, transcrição fonética é ruim. E não é bem assim, você só precisa ser instruído da maneira certa. Oh my God! Vamos voltar então? Vamos voltar para nossa palavra do momento, que é breathe. Breathe. Só fechando, gente, fechando o que eu estava falando, assistam todas as aulas da semana Construa Sua Fluência
e assistam a aula 3, que aí vocês vão ter as minhas sugestões de site, tá? Só para concluir o pensamento. Então, essa palavra aqui vai ter a primeira parte muito tranquila. Representa 0 desafios pra gente esse primeiro pedaço aqui. Repete aí comigo com o R enrolado, o R retroflexo, que a sua língua vai lá pro céu da boca, a língua de porta, porteira e portão. Bree, bree, bree. Esses 2 pontinhos aqui indicam que é um som longo, né? Ó, tô colocando na ordem errada aqui. Bree, som longo. Esse caos aqui, né? Essa obra de arte, essa obra-prima aqui, representa o som do TH, que é a língua entre os dentes, porém com voz. Existem 2 sons de TH. O sem voz, como do número 3, free, e o com voz, como em breathe, que é essa palavra que tá aqui, né? That, those. Então, você vai buscar o quê? Colocar a sua língua entre os dentes e deixar a voz sair. Se você só ouvir, não vai adiantar nada. Quero você falando aí comigo. Quero você pronunciando comigo. Fazer esse som me dá maior agonia, porque fica tudo coçando aqui. Voz é vibração, né? A gente deixa os lábios aqui pertinho da língua, vibrando, coça tudo por causa da vibração. Eu tenho a maior agonia, mas é isso. É exatamente isso. Felipe falou, cadê o A? Eu falei, meu Deus, eu escrevi errado, mas não, é o A da pronúncia, sumiu, né? Teacher, queria aprender English de verdade. Vem ser meu aluno, Marcelo! A gente vai abrir matrícula para o Construção da Fluência segunda-feira. Bolsa de R$500. E se vocês entrarem no nosso grupo de pré-matrícula... Se vocês entrarem no nosso grupo de pré-matrícula, que vai abrir amanhã a inscrição dele, não tem que pagar nada, tá? Mais um cupom de R$100. Vocês ganham um total de R$600 de desconto para se matricular no curso na próxima segunda-feira. Vem ser um aluno Construção da Fluência para ontem. E quando tá falando dentes, exatamente, a palavra dente em inglês é tooth ou teeth, porém sem voz, é o TH sem voz. Então, na palavra breathe, o Felipe já suou frio ali, que falou, cadê o A? Não tem A, gente. Não tem E e não tem A. As letras EA se transformaram num som de I. Breathe. Breathe. E eu trouxe essa palavra por uma situação muito específica. Por uma razão muito específica, né? Essa razão é que a palavra breath tem uma pronúncia muito semelhante, quer dizer, tem uma escrita muito semelhante. Sorry. A palavra breath tem uma escrita muito semelhante, só o E que sai, porém a pronúncia dela muda completamente, tá? Então a gente vai ver aqui 3 variações dessa palavra. Escreveu com E, a sua pronúncia vai ser com o som de I. Escreveu com E no final, a pronúncia é de I. Nossa, seu cérebro explode, né? Bagunça total. Vamos lá, segura aqui na minha mão e não solta. Breathe com o TH vozeado. Breathe, breathe. Som de I, TH vozeado. V. A palavra breathing, que é, então breathe é respirar, né? Esqueci de dar a definição da palavra. Breathe, escrito desse jeito, respirar. Breathing, respirando. Vai ter outras coisas também, mas geralmente quando coloco o ING é para ser o ando, indo, endo, né? Breathing, breathing. Só que se a gente passa para a palavra respiração, que é breath, breath, olha como é que muda. A transcrição entrega o jogo, guys. Queria ter colocado as duas, uma do lado da outra para comparar, não lembrei de fazer isso. Então, olha só, como que você não consegue errar. Breath, breath. Então, esse 0 partido no meio representa o TH sem voz. Toda vez que você encontrar esse símbolo aqui na transcrição fonética, você vai fazer o F, como em three. Linguinha entre os dentes, não aperta, porque se você apertar não vai sobrar espaço para o ar sair. Tem que ser bem de leve e soprar.
Não fique com vergonha, tá? Às vezes a gente se sente, ai, mas que esquisito, o que vão pensar de mim com essa língua pra fora? Todo mundo faz isso. Vai ser estranho se você não colocar a língua pra fora, né? Vai ser mais estranho. Então, também não é metade da língua, né? Não tem que fazer assim também não. Só a pontinha. Ok? Então, breath. Breath, então, é respiração. Percebe que respirar, escrito com E no final, respirar, escrito com E no final, é breathe, breathe, breathe. Tirou o E do final, a pronúncia mudou completamente. Breath, breath. Então, tanto o som da vogal quanto o som do TH mudam aqui, tá? De I passou para E e do V passou para F. Então, eu queria trazer essas três aqui, né? Porque breathe e breath costumam ter muito problema de pronúncia equivocada. E curiosidade, foi uma coisa que eu demorei muito para aprender no inglês, breath também significa mau hálito. Então, a gente fala bad breath, tá? Então, é a respiração, mas também pode ser, porque o mau hálito vem quando você respira, né? Então, eu achei muito curioso quando eu aprendi essa palavra. Breath. Próxima! Quem vai adivinhar isso aqui? Quem vai adivinhar essa palavra? Vou aproveitar para tomar um golinho de água, ficar escondida aqui atrás. Que palavra é essa, guys? Hey, Bruno, Diego, Regina. O pessoal tá chegando agora. Hello, everybody. Good evening. Ó, vocês estão rápidos, hein? Ó, Elisa já chegou chegando. Muscle. Chegou chegando com a resposta, né? Não na live. Então, ó, Josiel já disse também muscle. O Translate Google está mostrando uma transcrição fonética diferente, mas o áudio confere. Vou contar um segredo para vocês, guys. Eu não sei que alfabeto é o que o Google Translate usa. Eu nunca entendi, nunca vi lógica nenhuma naqueles símbolos que o Google coloca. Não é o IPA, tá? Não é o alfabeto fonético internacional que o Google usa, não. Então, realmente não vai bater com o que eu tô trazendo aqui para vocês. O que eu uso é o IPA. Ok? Ó, arrasaram, guys. Muscle. Muscle. Agora, me fala, pelo amor de Deus, me fala, da onde que saiu muscle dessa palavra? Da onde? Quem que teve a ideia de falar muscle com a palavra muscle? Você sente vontade de falar muscle? Seu cérebro quer fazer isso? Então fala com ele, não! Segura! Resista! A gente vai olhar para essa parte de baixo aqui e vai dizer muscle. Muscle. Pois é. Repete em voz alta, que senão eu vou aí na sua casa conferir, tá? Quero todo mundo falando em voz alta. E aqui nós temos esse símbolo, né, bonitinho, que parece muito um A, só que não tem a perninha do meio. E é exatamente um som de A que a gente vai buscar, muito próximo do nosso A, né? Você pode abrir bem a boca, os lábios, esticar os lábios lateralmente, né? É essa abertura de som que a gente vai buscar aqui. Então, não é mus, não é mus, fechadinho, é ma, muscle. É o mesmo som de buzz, então A bem abertão. E mais uma vez, para mudar um pouquinho, né? Just for a change. Olha o shuai de novo. Toda palavra, praticamente toda palavra, se tiver mais de uma sílaba, o schwa tá ali presente. Então você vai buscar um som tão rápido, tão suave, tão breve aqui, que você quase não vai falar nada. É só um apoio, né, para você não mudar do S pro L só tão bruscamente. Você vai trazer um respiro aqui, o somzinho de vogal bem suave. Soul, soul, soul. Minha boca nem abre, né? A vogal é tão fraca, minha boca nem abre para pronunciar ela.
É do S pro L, do S pro L. Soul, soul, soul. Estão percebendo? E mais uma vez a teacher vai dizer o quê? Marca esse L. Se não marcar esse L, você não vai pronunciar um som que existe nessa palavra. Você vai me fazer um muscle? Não. Tem som de U aqui na transcrição? Você tá vendo o U aqui? Não. Então você não vai falar muscle, que tá errado. Você vai falar L. Marca esse L, você sabe fazer ele. Ele existe no português, só que no português ele existe seguido de uma vogal. Como você fala a palavra lado. Lá. Lá. É o mesmo som. L. Só que em vez de falar o A, você vai segurar ali, né? Vai segurar no L. Parece que a teacher está vendo e ouvindo a gente falando errado. Não, eu só quero que vocês falem. Não tô ouvindo ninguém falar errado, não. É que eu sei, gente. Eu dou aula todos os dias. Eu sei quais são as maiores dificuldades que vocês têm. E são as mesmas que eu tive também. Às vezes, os alunos falam isso. Ai, teacher, você deve ficar super impaciente, né? De ter que repetir as coisas pra mim várias vezes. Gente, é minha vida. Eu só repito as coisas. Eu só ensino as mesmas coisas várias vezes pra várias pessoas. Então, uma coisa que eu tenho é paciência. Vocês têm que ter também. Vocês têm que ser mais pacientes. Né? Às vezes você não vai acertar uma coisa de primeira, mas insiste. Então, aqui nós vamos marcar esse L bem marcado. Oh, muscle. Muscle. E para quem não sabe, isso significa músculo. Sem a letra C, hein? Pelo amor de Deus. Tô falando errado, não. Pareço até a Anitta falando. Ai, que chique! Se tá parecendo a Anitta falando, você tá arrasando, então. Mas falar da Anitta é polêmica, né? Ai, senhor! Próxima. Gente, essa aqui é puxada também. Vamos ver se vocês acertam. Alguma ideia? Fala em voz alta aí também. Já vai identificando cada som. Fala em voz alta que de repente isso te ajuda a chegar na palavra. Eu tenho muita dificuldade nas pronúncias. Teacher, Helena, você tá no lugar certo. Você tá no melhor lugar que você podia estar. Fica aqui comigo. Solta minha mão, não. Já assistiu as aulas da semana Construa Sua Fluência? Será que foi você que eu tava falando antes? Eu tô confundindo. É muita arroba. Se eu confundir, I'm sorry. Então, assiste as aulas da semana Construa Sua Fluência. Domina IPA, domina alfabeto fonético, sua vida vai transformar. Você vai ver. Ó, ai, gente, vocês me enchem de orgulho. Eu olho a palavra e eu falo assim, será que eles vão adivinhar? Essa tá muito difícil. Vocês saem dando show aí nos comentários. Olha isso. Vocês são demais. Exatamente isso, então, guys. Sign, sign. O que esse G tá fazendo aqui nessa palavra? Vários nadas. Falo com vocês? No português, as letras existem para serem pronunciadas. No inglês, not so much. Eles não levam isso muito a sério, não. Então, você vai ignorar completamente esse G. Você vai olhar para a transcrição fonética e a palavra vai sair sozinha, sem esforço. Sign. É igual aquele meme do carinha com a mãozinha assim, ó. É isso. Não tem mais nada para falar. É isso. Marco N. Tem uma coisa para falar assim. Marco N. Se tivesse uma palavra depois, que começasse com vogal, você iria ouvir esse N muito bem marcado. Então, por exemplo, sign and... Ai, tô muito sem criatividade hoje. Vamos formar a seguinte frase. Sign é placa, né? Pode ser uma placa de trânsito, um aviso, alguma coisa. That's a sign. Pode ser o signo do zodíaco também. Sign. E aí você vai olhar para essa palavra dentro de uma frase, você vai dizer o seguinte. Existe uma placa e alguma outra coisa. Existe uma placa e uma caneta em cima da mesa. Que frase linda, né? Que a teacher muito criativa criou. Então você vai dizer... There is a sign and a pencil. A sign and. Quando você junta sign com and, você marca esse N, fica óbvio, você conecta uma palavra na outra, né? Isso é chamado connected speech. Quando as palavras se juntam. Não é só inglês que faz isso, não. Português faz também, né? Então, você vai ter esse N mais óbvio.
Por isso é importante você já acostumar a pronunciar esse N, mesmo quando a palavra está isolada, né? Fora de uma frase. Beleza? Sign. A explosão de cabeça virá a seguir. Que palavra é essa? Isso aqui tá fácil. Isso aqui tá bem facinho. Mas vai explodir cabeça. O que será que é? Gente, 1 hora de live já. Tá acabando. Falta muito, não. Eu acho. E aí? Não sabem? Vivi, Vitor, Elane, Silvana. Vamos chegando, guys. Welcome. Já tem 1 hora que a gente tá aqui, mas tem umas palavrinhas ainda, viu? Para serem exploradas aqui nessa live. Então pode ficar com a gente. Deixei hoje meu celular carregando, ele tá plugado aqui para não acontecer igual na nossa outra live de pronúncia aqui. Meu celular entrou em modo de economia de bateria, a live caiu do nada. Não vai acontecer isso hoje. Felipe, arrasou. Essa palavra aqui é signal. Signal. Agora, se sign não tem o G pronunciado, por que signal tem? Por que não é signal? Era pra ser, né? Lógico. Não, não é. Era pra ser, mas não é. Então aqui você vai ignorar todo aquele rolê de apagar o G, tem nada disso mais. Aqui você vai pronunciar esse G com gosto. Como é que você sabe disso? Que a transcrição tem um G. A transcrição mostrou que esse G está aqui, ele deve ser pronunciado. Esse I maiúsculo indica que você vai buscar o som de E, como a palavra seco, né? Então não é signal, é signal. Signal. E olha esse finalzinho aqui. Se não é... Cadê? Se não é esse mesmo finalzinho aqui, do O, com o L bem marcado. Tá vendo? Eu falo, você não tem que ficar aprendendo um monte de coisa, não. Você aprende uma coisa e serve para um monte de palavra. Você já sabe fazer isso aqui, você já aprendeu na outra palavra. Então, signal. Signal. Não é signal com U, muito menos signal. Também não tem som de A. Você não vai buscar som de A aqui. Você vai buscar um Não precisa ter vergonha, não se envergonhe. Fique feliz que você está aprendendo a forma correta agora. Beleza? Então, nós temos aqui duas palavras muito parecidas, sign e signal. O que eu vou ficar devendo para vocês é uma explicação clara de qual a diferença entre as duas. As duas podem ser traduzidas para sinal, né? Sign é placa também. Então, a stop sign, a traffic sign, né? São placas, são avisos. E aí, gente, juro pra vocês, pesquisei, assisti vídeo, li fórum, qual que é a diferença de signal e sign. Mas é uma diferença tão ínfima, tão pequena, que eu falei, eu não vou me arriscar em explicar isso não, que eu vou me embolar nas coisas. Mas o mais interessante é você aprender frases em que elas são usadas, né? Então, quero aprender como é que se usa signal. Olha um monte de frases com a palavra signal sendo usada, pensa em como você traduziria essas frases para o português, tá? Que fica mais fácil assim, mesma coisa com o sign, mas o sentido delas é semelhante, não é a mesma coisa, mas é semelhante. Mostrei, será que vocês viram? Eu tenho que lembrar de virar para mim na hora de rolar a palavra. E aí, pra gente ficar também com essa raiz aqui, ó, que palavra é essa aqui? Friends. What do you think? Jandir, Joca, Ju. Nossa, entrou um monte de gente com J aqui na live de uma vez. Jandir, Joca e Ju. Signature. Arrasaram, Terezinha e Josiel. Vocês estão pegando fogo, hein? Vocês sempre estão mandando as respostas, estão arrasando. Sim que eu gosto. Então, a palavra signature tem esse mesmo início, né? Como na palavra sign, mas ela vai ter o sig claramente pronunciado.
Beleza, teacher, entendi. Então, a gente tem aqui o início sig, como na palavra anterior que a gente já sabia, né? Sig. Mais um schwa, signa, signa. E a gente vai finalizar com chur. T com S compridão significa, né? Representa o som ch, como em tchau. Vamos finalizar no schwa emendado já com R, que é um som de vogal bem fraquinho, Então, esse final aqui vai ser chur. Lembra da palavra adventure, que a gente viu no começo da live? Adventure, o tio mais lindo do mundo acabou de entrar na live agora. Oi, tio. Mais lindo, mais fofo. Então, esse finalzinho aqui, a gente vai dizer chur. Chur. Mesma coisa que a gente fez lá na palavra adventure. É a mesma coisa que aparece na palavra future também, que é futuro. Esse é pronunciado Brasil? Não. Esse tá aqui fazendo vários nadas. Olha que na transcrição ela não te deixa mentir. Tem o E de cabeça para baixo aqui, mas ele é o schwa. Ele representa o sonzinho Já vai emendar no R, Beleza? Repete aí comigo então, em voz alta. Ouvir e pratica listening. Para praticar a pronúncia, você tem que falar. Signature. Signature. E a explosão de cabeça aqui vai acontecer na seguinte constatação. Signature, que significa assinatura, se lê assim, signature, assinatura. Mas se eu te peço, assina aqui, por favor. Assine esse documento. Como que fala assinar? Como que fala assinar? Sign. Meme do palhaço aqui agora, o emoji do palhaço aqui na nossa cara, aprenda inglês, né? Como assim, inglês? Se decide, Brasil, se decide! Quer dizer, Brasil não, né? Se decide, inglês, o que você quer da vida? Então lembra disso, tá? Assinatura, signature. Assinar como verbo, assine aqui, por favor. Sign here, please. Eu só queria trazer essas palavras semelhantes aqui. Ai, quase caiu. Para explodir um pouquinho a cabeça de vocês. Porque eu não sou obrigada a ter minha cabeça explodida sozinha. Uai, tem palavra repetida aqui? Tem. Pareceu uma palavra aqui que eu já tinha colocado. Só conferir. Só conferir aqui. Se eu não tô ficando doida. Foi. Coloquei a mesma palavra 2 vezes. Tá falando que eu tô ficando doida? Bom, a gente já viu aqui, esse eu não vou tentar pra vocês adivinharem não, que a gente tem que correr já, quase 1h10 de live já. A gente já viu a palavra success lá no começo, né? Apareceu aqui de novo, ó, success. Só que eu quero agora que vocês vejam a palavra successful. Ela deu trabalho para um aluno meu hoje, estava dando uma aula, e aí ele foi ele. E aí, gente, a escrita confunde, né? Porque tem essas double C aqui, double S e o full, para deixar a palavra, o full, na verdade, deixar a palavra mais longa ainda. Então, como você já tinha o conhecimento de success, se você quiser pronunciar essa palavra aqui, primeiro domina essa, tá? Primeiro domina essa aqui, depois você vem pra cá. Successful. Successful. Alright. Meu marido está mandando mensagem pra mim. Acabou a live? Não, vai no meu Instagram e vê que eu estou ao vivo, né, amor? Não acabei ainda. Nossa próxima palavra vai ser this one. E aí, o que vocês acham que é? Gente, I promise que tá acabando, tá? Acabando mesmo. Só falta essa aqui mais 2. 2 more words. Hey, Cris, Nath. Minha água tá acabando também, eu não vou conseguir fazer live se não tiver água. Tem que acabar mesmo. Olha aí, tô aqui. Não acabei a live ainda, meu amor. E aí, guys, que palavra é essa? Essa é difícil. Amazing? Não, não é amazing, but nice try. Anxiety, exactly, Josiel. É isso aí. Essa palavra aqui é anxiety
E olha a volta que a gente tem que dar para pronunciar essa belezinha. Começando com um é aberto de cat, an. Esse N com essa pernona aqui vai representar o som ng, que é muito parecido, não é o mesmo som, mas é muito parecido com o nosso nhan de manhã. Então é como se você fechasse a garganta para fazer um g, mas sem explodir. Porque para fazer g, você tem que explodir, né? Você tem que forçar, tem que fechar completamente e depois fazer uma explosão. Aqui não, que você só toca lá no fundo. Então você vai dizer anxiety, quase um G, né? Sai um G um pouquinho mais fraco ali. Você fecha a garganta e já passa pro Z. Anxiety. Esse acentinho aqui de cabeça para baixo representa a transformação do T no R, de arara, de caro. Chuazinho, nosso velho amigo, né? Fraquinho aqui então, ó. Anxiety. Tá bom, teacher. Entendi. Anxiety. Vou fazer um som de A aqui, né? Esse I vai transformar completamente num som de I. O E transformou em A. Entendi. E essa palavra aqui? O que ela tem a ver com isso tudo? Que palavra que é essa? Senhor? Não vou esperar vocês falarem porque o tempo tá corrido. Anxious. Essas palavras estão totalmente relacionadas, né? Anxiety é ansiedade, anxious é ansioso, mas a pronúncia das duas não tem nada a ver. Aqui você vai colocar um som de k, né? Anxious. Vamos retomar? Anxiety, ansiedade. Então, eu tenho ansiedade. I have anxiety. Eu sou ou eu estou ansiosa. I am anxious. A única coisa em comum que elas têm é esse começo aqui, né? Esse mesmo som de A, um som bem aberto no começo. That's it. Só isso. E vamos para a nossa última palavra, que também tem um pouquinho a ver com essas palavras aqui. Tem a escrita semelhante, né? O sentido não. Só vou deixar vocês adivinharem, que a gente já está encerrando mesmo. Nossa, tá difícil, hein? Será que vocês vão pegar? Ei, Aline, bem-vinda! Bem-vinda à nossa live de pronúncias difíceis, que eu não me conformei até agora. Não superei ainda que eu escrevi o título da live errado. Cadê? Alguma sugestão? Um golinho de água para acabar com minha água. Excited. No. Excited vai ter um som de K também. Aqui não tem K. O Google está colocando o som de D na letra T através do R de anxiety. Ai, dá pra gente fazer uma live só sobre isso. Só sobre as transformações do som de T, se ele vira D, se ele vira R. Também tem essa perspectiva, viu? Do T, quando ele vira arara, quando ele vira R. Alguns materiais, né, entendem que ele produz um som de D. Então, usam o símbolo mesmo D na transcrição. Isso rola também. Vai ficar salva essa live? Sim! Vou fazer o upload dela assim que a gente acabar. Exhausted! Arrasaram! Vou assistir desde o início. Faça isso por você, Vivi. A live tá show. Várias palavras difíceis de pronunciar. Aí, ó, já peguei o padrão, né, que o G aparece quando tá um X na escrita. Perfeita, tá vendo? Eu falo, vocês aprendem uma coisa uma vez, aquilo se aplica a várias palavras, né? Não é como aprender uma coisa nova a cada palavra. Não, são os mesmos sons, né? Existe um número limitado de sons e esses sons vão se repetindo nas palavras. Arrasou, adorei. Então, na palavra exhausted, esse X vai produzir esse G, como já tinha aparecido antes, né? Naquelas palavras semelhantes.
Então, pode marcar esse G mesmo. Exhausted. A maior confusão que acontece aqui, né? O maior responsável pelos erros de pronúncia nessa palavra, que torna essa uma palavra de pronúncia difícil, é esse ao aqui. Que tá fazendo o que aqui mesmo? Nada. Tá fazendo nada aqui. Porque essa letra A com a letra U, essas duas juntas, vão se transformar completamente num som de O. Lembra que quando você encontrar na transcrição fonética essa letra A aqui, minúscula, né? Essa letra A que não tem aquele tracinho no meio, esse som não é do A do português. Esse símbolo aqui representa um O. É o O de job, de hot, de doctor, de coffee. Não é um O redondinho, não é um O de avó e também não é um A. É algum lugar no meio. Deixa a boca bem mais aberta. Ó, como se fosse um O, né? Mas com a boca um pouco mais aberta. Então, esse A aqui, esse símbolo, né? Vamos dizer, esse símbolo aqui, que no português é uma letra A, é diferente. Segura, segura, segura. É diferente disso aqui. Se você encontrar esse símbolo, você vai fazer o A do português. Ele aparece em ditongos, junto com I e junto com U. Então, ao e ai é com o mesmo A do português. Se não for junto com o U ou com o I, ele não vai acontecer no inglês. Eu expliquei isso na aula 1. Ensinei isso na aula 1, ontem na aula de sons de vogal. Então, aqui você vai buscar um O. Deu pra pegar, friends? Nada de exhausted. Não tem som de ao aqui. Busca um O. Abre essa boca, deixa o lábio levemente arredondado. O. Deus é inglesa. Stephanie, você é maravilhosa, minha irmã perfeita. É quase um O com boca de A. Perfeito. Ou A com boca de O. Uma coisa ou outra, um dos dois. Pior é esse H que não faz nada aí. Mais um H fazendo vários nadas nessa palavra. Muito bem. E isso pode confundir, é interessante você falar isso, porque geralmente o H faz som de H, né? Tipo em house, em hospital. Não tem som de H aqui não. Ai, gente, minha família perfeita aqui me elogiando. Marcos concordando com Stephanie, minha tia gatona. Gatona é você, sou sua cara. Gente, então, ó, essa galera me elogiando aí me deixa até desconcentrada. Obrigada. Então, ó, essa é a nossa última palavra, hein? A gente já está finalizando. Obrigada pelos coraçõezinhos que vocês estão enviando. O sorriso até aumentou aqui de tamanho. Vamos finalizar, então? Fala em voz alta aí comigo. Exhausted. Mais um detalhe dessa palavra. Esse I maiúsculo aqui na transcrição é o som de seco. Não é o som de I de ilha, é o E de seco. Exhausted. Woohoo! We finished! That's it! No more words. Eu vim para essa live com um objetivo. Terminá-la. Porque a live passada eu tive que parar. Eu já tinha decidido, né, que eu não ia terminar de fazer todas as palavras e ainda a live caiu porque o celular entrou em modo de economia de bateria. É isso, friends. Thank you very, very, very much for being here. Muito obrigada por estarem aqui. Teve uma pergunta aqui que subiu. Deixa eu ver. A live de ontem está salva. Vivi, a aula de ontem não foi ao vivo, ela é uma aula gravada, né? Ela é a primeira das 3 aulas da semana Construa Sua Fluência, onde eu ensino em uma ordem muito organizada, né? Muito tudo organizadinho mesmo, essa é a palavra, a você entender a transcrição fonética. A aula de hoje foi uma aula mais prática, né? Sem começo, meio e fim, trouxe umas palavras, a gente praticou, fui lembrando vocês o que cada símbolo significa, mas a aula de ontem, né, que é a primeira das 3 aulas da semana Construa Sua Fluência, é gravada. Então você pode assisti-la com calma, pausar, voltar, tá no YouTube para ficar mais fácil, né? Pausa, volta, repete, diminui a velocidade, aumenta a velocidade.
É bem assim para você ter liberdade de assistir a aula como for melhor para você. Ela está salva, o link está na minha bio. Então é só ir lá, clicar, gratuito. Cadê? O que vocês estão dizendo aqui? You're the best. Ai, Terezinha, minha aluna falando que eu sou the best, eu acredito. Thanks a lot. Parabéns pela live. Thanks, teacher. You're amazing. You guys are amazing. Apesar de 20 minutos de aula, eu adorei muito. Apesar de 20 minutos, porque você só viu o final, vou subir ela pro GTV, depois você vai lá e assiste o começo, Marcelo. Não vai, não. Tio Fábio, meu fã, mandou um beijo, outro pra ele. Beijo, tio Fábio. Tô me sentindo famosa aqui, ó. Beijo pro tio Fábio. Beijo pra minha família. Beijo pra minha mãe, meu pai, pra minha irmã, pro meu marido. Perfect. A live de quinta é igual a essa? Ó, a live de quinta eu tô querendo fazer uma live musical. Vamos conversar nos stories, se eu tiver tempo. Eu tô sumindo até dos stories, de tanta coisa que eu dei pra fazer. Tá corrido essa semana. Tô querendo fazer uma live musical tipo a de quinta passada, que eu usei Boys Don't Cry da Anitta. Vou arrumar uma música pra gente fazer na live de quinta. E aí tem pronúncia também, tá? Nas lives musicais eu trago a transcrição também de frase por frase, de trecho por trecho, pra vocês aprenderem a cantar. Aprender o que significa, né, o que o cantor tá falando, e também aprender a cantar. Parabéns. Tem no YouTube? Sim, a live da Semana Construir Sua Fluência está no YouTube. Essas lives aqui do Insta, acho que fica só no Insta mesmo. Acho que a gente não tá subindo pro YouTube mais não. Parabéns, great class. O que mais aqui? Gente, eu e esses comentários é uma briga. É isso, acabou. Friends, então eu vou nessa. I hope you guys have a great night. Foi um prazer estar aqui com vocês, dando aula pra vocês. Eu adoro essa nossa interação, adoro quando vocês participam. Já tô ansiosa pra nossa live de quinta-feira. Sugere a música no meu DM. Sugere a música lá no meu direct, senão não vai esquecer qual é, tá? Manda lá pra mim. Teacher, faz a música tal. Que aí eu olho, se for uma música legal, se não tiver muito palavrão, se for uma letra bacana, com muita coisa a ensinar, a gente traz. Muito obrigada, sua linda. Obrigada a você, sua linda Vivi. Parabéns. Gente, vou nessa. Good night. See you. A gente vai se falando. Beijos. Bye bye.